Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma aula de história. Estou procurando meu ponteiro apontador laser, a coexistência pacífica, o equilíbrio do poder, ensino fundamental 2, nono ano, Colégio Equipe Cataguases. Seguinte, meus queridos, né? Nós vimos aí uma introdução à Guerra Fria no capítulo 1 e vocês viram um resuminho da Guerra Fria em geografia com o nosso amigo, professor, grande mestre e amigo do peito, Daniel Moraes, né? Grande abraço para o Daniel. Mas acontece que agora em história nós vamos ver o desdobramento da Guerra Fria, ou vamos ver até um pouco antes. Nós vamos ver o que aconteceu com a União Soviética após a morte de Lenin, quando Stalin ocupa o poder. Vamos estudar tudo que aconteceu com a União Soviética em relação a tudo que aconteceu no mundo, né? Até a gente passar com ênfase aí na Guerra Fria, que foi um conflito ideológico, político, né, econômico, militar, espacial entre Estados Unidos e União Soviética. Isso vai de 45 a 91, né? Mas a União Soviética veio ganhando força. Por que ela ganhou força? Por que ficou forte? Por que se tornou uma potência militar? Né? Quais foram os principais presidentes da União Soviética após a morte do Stalin? Stalin governou por quantos anos? É tudo. Essa é a segunda vez que eu estou gravando a aula, tá, pessoal? Quando eu cheguei, né, a 12 minutos de gravação, aqui na página 21, quando eu fui falar do Nikita Khrushchev, né? Nikita Khrushchev, não é crush de ninguém, pode parar com essa palhaçada. Eu havia escrito o nome do Khrushchev errado, você não vê que o nome do cara é difícil de escrever, viu? Aí eu acabei retornando na gravação da aula, mas tudo bem. Olha só, vocês podem me perguntar, professor, por que tem essa imagem da editora Ético na sua apresentação? Coexistência pacífica, equilíbrio do poder, capítulo 2. Né? Somos Educação, editora Ético. Muito bem, queridos, é o seguinte, por que eu estou colocando essa imagem? Porque as figuras, né, que eu tirei, né, que eu vou apresentar na aula de vocês, são figuras da editora Ético, que pertencem à editora Ético. Ok? Eu estou apenas fazendo utilização porque tenho esse direito. Né? Como professor do Colégio Equipe Cataguases, eu estou cadastrado lá no site Editora Ético, tá certo? Onde eu tenho acesso, né, a muitas ferramentas, a muitas informações lá para eu montar uma aula bacana para vocês. E uma delas é a aula digital. E nessa aula digital, né, eu baixei a aula digital, achei muito legal, né, a organização das ideias e das figuras, e e suprimi os slides, né, para que ele fique mais enxuto para vocês, tá bem? Então as imagens e muitas informações são da editora Ético, e como professor, tendo direito, vou utilizá-las, tá bem? Gastei 1 minuto e 26 nesse slide aí, pessoal. Estou falando demais. Né? Opa. Começamos então na página 18. Na página 18, ok? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós vamos falar dessa superpotência criada aqui no governo de Stalin, que governou a União Soviética de 1927 até 1953. Né? Ele conseguiu alcançar essa ideia de transformar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em uma potência após a Segunda Guerra Mundial. Ela passa a ser uma potência industrial e militar, mas não chega a ser uma potência industrial como, né, o Estado americano, como os Estados Unidos e como o Japão, que vocês estão vendo em geografia aí, né? Japão e tigres asiáticos. A União Soviética não consegue acompanhar o processo de industrialização, avanço científico, tecnológico e científico do Japão e dos Estados Unidos. Ok? Mas se torna potência militar, que é respeitada no mundo até hoje. União Soviética é uma potência militar temida pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um pé atrás com a União Soviética, com a Rússia até hoje. Hoje não é mais União Soviética, né? Deixa eu corrigir aí. Com a Federação Russa. Hoje é uma Federação Russa, é um país capitalista. Tá certo? Nós vamos ter o seguinte aqui, né? A partir da Conferência de Yalta, como nós vimos lá no capítulo 1, a União Soviética estendeu, né, a sua zona de influência pelo leste europeu, pela Europa Oriental. Você pega aí, né, a região da Polônia, que também vai se organizar politicamente de acordo com a orientação comunista da União Soviética, tá? A região da Ucrânia, a Iugoslávia, que é um país que não existe mais, não era República Soviética, mas que vai se organizar politicamente de acordo com os moldes de Stalin, do Estado stalinista, ok? A Letônia, a Lituânia, a Estônia, a Bielorrússia, tá? São países do leste europeu que vão se organizar politicamente como membros da República Socialista Soviética, ou como se fossem repúblicas soviéticas. A relação entre Estados Unidos e União Soviética, né, logicamente seria uma relação hostil, uma relação antagônica, porque
capitalismo e socialismo, né, são dois opostos. Né? O capitalismo se coloca como uma tese. O que é uma tese? A tese é uma afirmativa. E o socialismo vai se colocar como uma negação dessa tese. Então, o socialismo será uma antítese, ou seja, uma antitese, é uma negação do capitalismo. Não tem como, né? Um grupo socialista, né, neste contexto, se dialogar com um grupo capitalista. Hoje a China nos mostra o contrário. Né? A China hoje é um país socialista de mercado, é um país politicamente socialista, mas economicamente, né, com parte do seu território, praticando o capitalismo, economicamente capitalista e politicamente socialista. Assim é a China hoje. Aí eu estou falando de 45 até 91, ok? Né? Durante o período da Guerra Fria. Outra coisa bacana que nós temos aí vai ser a corrida armamentista, né? Que você tem na página 19 é uma corrida nuclear e espacial também, e espacial, tá? Né? Em 49 a União Soviética testa sua primeira bomba atômica e depois em 50 a União Soviética vai testar a sua primeira bomba de hidrogênio. E você tem uma corrida espacial, depois eu vou falar sobre isso aí. E acontece que a União Soviética, né, ela é uma total contradição das ideias socialistas, socialismo científico de Karl Marx, né, em que Karl Marx se intitulou como pai do socialismo, que não era. Antes dele, outros, né, teóricos já discutiam o socialismo. Um deles é o Proudhon, o francês Proudhon, né, que era amigo do anarquista Bakunin, de quem tenho muita minha admiração. Eu gosto muito das ideias do Bakunin, mais do que de Karl Marx e do que o socialismo soviético. Não sou simpático ao socialismo soviético. Porque você vê o seguinte, né? Se a proposta do socialismo seria acabar com as desigualdades sociais, né, com as diferenças de classes, ele deveria ter investido aqui nas necessidades da população, na política pública. Mas não, isso ficou a segundo plano. O investimento do Stalin foi na corrida armamentista e corrida espacial, corrida atômica, nuclear, bomba de hidrogênio, exército, militarismo, e para isso ele teve que implantar uma ditadura, para fazer com que todo mundo aceitasse essas ideias de Karl Marx, não, de Stalin, né? Joseph Stalin, ou Joseph Stalin, alguns falam Joseph Stalin, né? Beleza? Né? O problema é que o Stalin é fraco, né? A bombinha é mais forte que o Stalin, né? Ô, piada ruim. Então, gente, nós temos o seguinte, você tem um Estado autoritário, centralizador. Aquele que fosse contrário às ideias de Stalin, que não estivesse de acordo, que fizesse alguma crítica às ideias de Karl Marx, nossa, sai para lá Karl Marx, do Stalin, né? Ou seria preso político, ou exilado, ou torturado, ou executado. Ok? Essa não é a proposta da ideia socialista. Né? A gente deve pensar no socialismo livre, liberdade e socialismo. Ele deve ser discutido. Né? Alguém não concorda com alguma coisa. Então, qualquer governo, seja socialista, capitalista, seja o que for, ele tem que estar aberto a uma ideia contrária. Tem que estar aberto ao diálogo, né? E aí você tem o seguinte, eu vou falar sobre... Você tem a figura do Stalin, né? Juramento de lealdade, uma tela de Fedor Rezhetnikov, em 1925. Ok? Né? Você tem uma avalanche de peças e propagandas produzidas para enaltecer o líder soviético, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Vou dizer lá na frente por que aconteceu isso aí. Tá certo? Você vê a figura do Stalin em livros didáticos, em peças teatrais, em filmes, né? Televisão, a TV era estatal, ok? Mas televisão nessa época não existia, vem depois do governo Stalin. Programas de rádio, né? Fotos do Stalin em repartições públicas, hospitais, ok? Né? Escolas demais da conta, estátuas, bustos do Stalin espalhados para tudo enquanto é ponto da União Soviética, ok? Stalin fez o que Hitler fez, o que Vargas fez, né? O que os líderes totalitaristas fazem, né? A ideia de difundir a sua imagem para a massa, massificar a sua imagem ao povo, ok? Transformou a União Soviética em uma potência militar, mas para isso transformou o regime soviético em um regime ditatorial e opressor, tá certo? Que consumiu a vida de muitas pessoas. Aí você tem uma cronologia, né? A Revolução Russa, em 45, a vitória, né, da União Soviética sobre a Alemanha, ok?
O teste da primeira bomba atômica em 49, primeira bomba de hidrogênio em 50, e a corrida espacial. A União Soviética foi o primeiro país a lançar o homem no espaço, a lançar o satélite no espaço. Os Estados Unidos, em resposta, lançaram o homem para a Lua. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Eles conseguiram isso tudo, mas não conseguiram atender as necessidades básicas da população, o que de fato levou a União Soviética ao seu colapso em 1991. Aqui você tem um símbolo comunista, né? Que é o martelo do operário e a foice do trabalhador, do camponês. Acontece que tanto operário e camponês não foram atendidos, né, politicamente pelo regime soviético. Então você tem uma total contradição, né? O socialismo soviético representa todo o fracasso das ideias marxistas, ou fracasso de um socialismo. Do jeito que foi aplicado, não funciona. E hoje não existe mais. Não funciona mais. Não adianta você pensar que alguém vai implantar uma ditadura socialista no Brasil. Não funciona, não dá certo. Não dá certo. Isso não existe mais. Isso está ultrapassado. A história está aí para mostrar para vocês que o negócio não deu certo. Certo? Toca para frente, professor. Isso aqui, gente, ó, eu disse que ia comentar para vocês, né? A vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista vai elevar a figura de Stalin. Stalin vai surgir como uma figura do bem. Né? Tipo assim, o bem venceu o mal. O socialismo é o bem e o nazismo é do mal. Né? O que Trotsky aí, o Stalin passa a ser um homem de aço. Né? Depois de ter, né, executado o Trotsky na disputa política, ok? Né? O povo foi educado a idolatrar a figura do Stalin pós-Segunda Guerra Mundial. Na página 20 você tem a citação aí da KGB, ok? Né? A KGB era a polícia secreta da União Soviética, era o braço direito da União Soviética, tá certo? A União Soviética colocava a KGB como uma polícia investigativa e qualquer um que tivesse querendo sabotar ou ter uma ideia contrária ao regime soviético de Stalin, passaria por tudo que eu já citei para vocês. As propagandas diversificadas, né, o que eu disse, mostrei para vocês anteriormente, ok? E esse comunismo soviético, pós-1917, transformou-se em um modelo para diversas revoluções. Eu vou citar a Revolução Chinesa de 49, vou citar a Revolução Cubana de 59, né, a força do socialismo na Guerra do Vietnã, o socialismo na Coreia do Norte, né, após 1950, em Angola, que vocês têm aí, vocês estão estudando em geografia, né, em Angola, lá no MPLA, Movimento para a Libertação Popular da Libertação de Angola, quer dizer, né, foi um regime, umas ideias que influenciou o mundo, né, e que era combatido pelos Estados Unidos. E aí você tem, agora eu escrevi certo, Nikita Khrushchev, não é o Nikita Crush, ok? Não é crush de ninguém, né? Em 53 você tem a morte de Stalin. Quem vai suceder Stalin vai ser o Nikita Khrushchev, ok? O Nikita Khrushchev, ele vai combater todas as atrocidades, né, da ditadura fundada lá por Stalin. Ele vai querer sumir com tudo que lembrasse o Stalin na União Soviética. Né? Então, livros didáticos, filmes, teatros, estátuas, bustos, tudo que tivesse, falou assim, pode quebrar, pode sumir com a figura do Stalin. Né? Vamos acabar com esse Estado stalinista, né? Esse Estado criado por Stalin. Ok? Então, você tem a destruição aí deste grande líder, entre aspas, da União Soviética, feito por Khrushchev. Tá certo? E aí Khrushchev, né, ele vai partir para a questão da coexistência pacífica. Bom, Nikita Khrushchev, ele vai aceitar o convite do presidente americano Dwight Eisenhower. Dwight Eisenhower, eu estou na página 23, né, Dwight Eisenhower, né, que vai convidar o Nikita Khrushchev para uma possível aproximação, ok, entre Estados Unidos e União Soviética. Né, o que seria o seguinte, vamos afrouxar um pouco esse cabo de força, né? Os Estados Unidos puxavam para um lado, a União Soviética puxava para o outro, então você tinha um cabo de força, né, bem estendido. Vamos afrouxar? Aí o Nikita Khrushchev aceitou, né, e foi fazer uma visita ao Dwight Eisenhower, né, e que nessa coexistência pacífica, quando eles se encontram, né, eles vão ver o seguinte, poxa, nós dois somos duas potências atômicas, e se a gente entrar em guerra, nós vamos acabar com o mundo. Né? Eles chegaram, mostraram que há um equilíbrio de poder. Por isso você tem um equilíbrio de poder entre Estados Unidos e União Soviética.
ok? Né? E você tem essa charge aí, ó, essa charge aí que vai mostrar, né? À direita, o Nikita Khrushchev, à esquerda, o John Kennedy, né? Presidente dos Estados Unidos. Ao fundo, você tem a ameaça atômica, né? Essa imagem representa muito o que foi a Guerra Fria, foi uma guerra, né? Ideológica, política, econômica, militar, onde havia constantes ameaças atômicas. Quando estourava um conflito em que tinha uma participação indireta dos Estados Unidos ou da União Soviética, todo mundo temia que um dos dois utilizasse a bomba atômica, porque se um utilizasse, o outro responderia. Aí a gente teria o fim do mundo, né, decretado, ok? Bacana, né? Entender a coexistência pacífica, né? Pacífica entre aspas, né? Igual o cara assim, pô, eu luto jiu-jitsu, né? Eu sou faixa preta do primeiro dan e ainda ando armado e tenho um pitbull. Vou pegar aquele cara e chega no outro cara lá, pô, o cara também luta jiu-jitsu, é faixa preta do primeiro dan, anda armado e tem um pitbull, não vai dar pra nós brigar não, porque senão ninguém vai ganhar, vai dar empate, né? Mesmo jeito que eu vou bater, eu vou apanhar. Então não vai rolar isso aí. Mesma coisa nos Estados Unidos, pô, eu tenho bomba atômica, a União Soviética eu também tenho. Né? Pô, mas eu tenho a bomba de hidrogênio também, né? Opa, também tem. Pois é, então se a gente entrar em guerra, nós vamos acabar com o mundo, né? Então você tem essa, né? Um com o pé atrás com o outro, né? Beleza. Aí, né, você tem a visita do Khrushchev, a propósito de novo relacionamento, né? A realidade é que esse desejo, havia um desejo de coexistência pacífica, mas os Estados Unidos, né, influenciaram conflitos locais, a União Soviética influenciou outros países, eles continuaram agindo indiretamente, tá bem? O que nós vamos ter? La Revolução Cubana, ok? Página 25. Né? A União Soviética vai se agradar muito aí, né? Khrushchev afirmava seu poder na União Soviética, nos Estados Unidos, de John Kennedy, era eleito presidente, né? No quintal dos Estados Unidos, acontecia a Revolução Cubana em 1959. Tá? Essa coexistência pacífica foi abalada por essa revolução, ok? Né? Foi um território, Cuba é um território que deveria sofrer influência dos Estados Unidos, mas que acabou sendo influenciado posteriormente pela União Soviética. Da esquerda para a direita, Fidel Castro, Raul Castro, irmão de Fidel, e o Che Guevara, Ernesto Guevara de la Serna, el argentino, el médico argentino, socialista, líder de la Revolución Cubana, la Revolución Socialista en América Latina. Aqui eu tenho uma espécie de um Stalin e uma espécie de um Trotsky. Esse aqui, né, ele queria fazer uma revolução socialista somente em Cuba. Esse aqui queria difundir as ideias socialistas em todo o continente americano. Tá? São caras, parece que o Guevara chegou a ser mais violento do que o Trotsky. Né? Um cara revolucionário mesmo, de luta armada e tal. Acontece o seguinte, pessoal, né, que você tem um certo apoio soviético aí, a Revolução Cubana, né, o Fidel Castro, Che Guevara e Raul Castro, pero más Fidel e Guevara, eles conseguiram derrubar o ditador Fulgêncio Batista, que era representante dos Estados Unidos, ok? Né? Quer dizer, o Che Guevara e o Fidel Castro conseguiram libertar Cuba dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, em 1898-99, na Guerra Hispano-Americana, apoiou Cuba, né, na sua independência contra a Espanha, mas cobrou um preço muito caro. Cuba é uma área de influência, né, dos Estados Unidos. Na aula eu vou comentar melhor para vocês que o nosso tempo está voando aí, já são 18 minutos e 55 segundos. Professor Luquini, você fala demais. Então, cara, acontece que esses revolucionários aí conquistaram essa libertação de Cuba, né? A CIA tentou derrubar, né? Tomou medidas, organizou a contra-revolução em Cuba, ok? Aí você tem o desembarque, né, dos Estados Unidos, da CIA na Baía dos Porcos, né, como se chamava a praia, onde os exilados iniciaram a operação, foi um fiasco militar. Né? Os cubanos conseguiram, de certa forma, acabar com a CIA em Cuba. Né? Então, Cuba vai se transformar em uma nação comunista em 61. E aí, para piorar a situação, você tem a crise dos mísseis cubanos em 62. Em 59 inicia a Revolução Cubana, em 61 Cuba se decreta como uma nação comunista, e em 62 o Khrushchev, né,
vai oferecer a Fidel Castro mísseis atômicos para serem instalados na ilha cubana voltados para Washington. Tem um filme na Netflix que é Partida Fria, é Jogada Fria ou Partida Fria, que conta sobre esse período aí. Muito bacana o filme, adorei o filme, tá, pessoal? Super indicado para vocês. A partir disso aí, os Estados Unidos decretaram o bloqueio continental, né, com Cuba, ou seja, né, bloqueio econômico e comercial, tá? Ficou, de acordo com esse bloqueio econômico comercial, todos os países capitalistas ocidentais estavam proibidos de manter relações comerciais com Cuba. Esse bloqueio seria quebrado agora no governo de Obama, no final do governo de Barack Obama. Mas acontece que o Trump chegou, né, no meio da confusão e puxou tudo para trás. Falou, não, vamos manter o bloqueio econômico, comercial. Né? Até o Papa Francisco entrou no meio para propor essa reaproximação entre Estados Unidos e Cuba. Okay? Mas o Trump puxou isso tudo para trás. Tá? Então, essa crise dos mísseis cubanos representou quase que o fim do mundo na época. Foi tenso, foi terrível. Okay? Então, aquela coexistência pacífica acabou caindo por terra. Tá legal? E aí, para encerrar, eu tenho aqui a figura do Martin Luther King, né, que é um grande líder negro que representa a luta contra o racismo nos Estados Unidos, preconceito racial. Né? Martin Luther King, tá certo, né, que fazia parte aí, né, do sul dos Estados Unidos. Ele vai lutar pelos direitos civis dos negros americanos. Na América Latina nós temos a instauração de várias ditaduras militares, na Argentina, no Chile, no Brasil, principalmente. Uruguai e Paraguai também passaram por ditaduras, ok? Para combater as ideias socialistas que supostamente poderiam estar sendo difundidas na América Latina. Né? Você tem aí vários governos ditatoriais patrocinados pelos Estados Unidos, temendo a expansão do comunismo na América Latina. Revoluções culturais, Woodstock de 69, né? Movimentos de rock, movimento feminista, os ambientalistas, ecologistas, hips, mas o grande nome aí está, né, na figura de Martin Luther King, que já foi questão do Colune. Tem uma mensagem muito bacana de Martin Luther King. Eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele. Pouca coisa é necessária para transformar inteiramente uma vida. Amor no coração e sorriso nos lábios. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Martin Luther King. Beleza? Encerramos nossa aula com o blog do Eliomar. Olha, achei essa figura aí bacana, né? Valeu, gente. Durante a aula a gente se fala mais. Prazer imenso.